Oi, gente! Esse é o segundo vídeo da nossa sequência de vídeos sobre os direitos autorais. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o ECAD, o que ele é, de onde vem, do que se alimenta. Não, brincadeira. Mas o que ele faz, como ele arrecada os direitos autorais, como vocês aí que são compositores, produtor fonográfico, músico executante, enfim, toda a cadeia de titulares faz para receber esses direitos. E do outro lado, vocês que são donos de estabelecimentos que utilizam música, como vocês fazem para se adequar à lei dos direitos autorais. Mas antes de começar, aqueles pedidinhos básicos que são não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês e deixarem o likezinho aqui se vocês curtirem esse conteúdo, porque isso ajuda muito a gente a disseminar essa informação que é gratuita e bem importante. No primeiro vídeo dessa sequência, a gente falou sobre a diferença entre obra e fonograma, ISRC e SWC. Quem cadastra, onde cadastrar. Então, se vocês que estão assistindo agora não têm ideia do que eu tô falando, o link desse vídeo tá aqui na descrição e ele vai aparecer aqui em cima nos cartões também. Volta essa casinha, assiste o vídeo 1 e depois vem aqui assistir o vídeo 2 para vocês conseguirem entender esse fluxo. Então, para continuar o assunto que a gente iniciou no vídeo 1, eu vou falar um pouquinho das associações de música. Hoje nós temos um total de 7 associações no Brasil, são elas: Abramos, Amar, Assim, Esbacem, SICAM, Socimpro e UBC. Juntas, essas associações, além de representar e administrar o ECAD, elas são o local onde vocês, que são titulares, devem estar filiados. Mas a gente já vai entrar nesse assunto. Então, essas 7 associações, mais o ECAD, atuam de forma conjunta para representar os direitos dos artistas. E é essa gestão coletiva que forma a Assembleia Geral do ECAD, onde são fixados os preços, que são pagos pelos direitos autorais, onde são definidas as regras de arrecadação e distribuição. Tudo é feito em conjunto por essa galera das associações e o ECAD. E por que isso é importante? Porque para receber os direitos autorais, vocês precisam estar filiados em uma dessas 7 associações e, além disso, manter o repertório de vocês sempre atualizado. Ou seja, é compositor e escreveu uma música? Cadastra. É produtor fonográfico e gravou um fonograma novo? Cadastra. Esse repertório de vocês tem que estar sempre atualizado na sociedade onde vocês se filiaram. Então a próxima pergunta que surge é: se eu recebo pela sociedade, o que o ECAD faz, afinal de contas? Bom, o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Ele é responsável por centralizar a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, ou seja, é a utilização de obras e fonogramas em locais de frequência coletiva, que são eventos, televisão, rádio, streaming, enfim, todo lugar que usa música publicamente deve pagar os direitos para o artista. E isso acontece através do ECAD. E aí, como é feita essa arrecadação? Ela tem alguns critérios que foram definidos no que a gente acabou de falar, a Assembleia Geral do ECAD, e considera diversos fatores, como o tipo do negócio, onde ele fica, qual é a utilização, a importância da música para esse negócio, e tem 2 tipos de arrecadação, a eventual e a permanente. Então, a arrecadação permanente é feita por aqueles clientes, aqueles donos de estabelecimentos que utilizam a música sempre, de maneira habitual, como televisão, rádio, casas noturnas, bares, esse tipo de estabelecimento. A arrecadação eventual ocorre sempre que a música é usada de maneira pontual, são todos aqueles clientes que não se enquadram na categoria permanente. O pagamento é feito sempre por boleto, que é gerado de maneira permanente ou eventual, dependendo do tipo de arrecadação que esse estabelecimento vai se enquadrar. E agora, uma dúvida que deve surgir para os donos dos estabelecimentos: quanto eu tenho que pagar? Depende, como eu disse antes, são utilizados vários critérios. O cálculo pode ser feito pelo percentual da receita bruta do estabelecimento ou pela área sonorizada, a cada 10 metros quadrados. Ter ou não ter dança no local também é um fator que modifica o valor que vai ser pago no final. E no caso da cobrança pela área sonorizada, é utilizada a unidade de direito autoral, a UDA. E o valor atual da UDA é R$ 80,92. Esse valor é fixado e atualizado anualmente em julho pela Assembleia Geral do ECAD. Então eu trouxe aqui um exemplo, porque dizer que a UDA é R$ 80, que pode haver uma cobrança por percentual da receita ou pelo espaço sonorizado, fica tudo muito no ar. Então eu criei aqui um exemplo, eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples para vocês. No meu exemplo,
tem um restaurante que tem música ambiente diariamente, ou seja, ele se enquadra na cobrança permanente, porque ele toca música todos os dias, não é algo pontual. E tem duas formas de ele fazer esse pagamento, que é pelo tamanho do restaurante ou pelo percentual da receita bruta. Se for pelo tamanho, o valor é 0,63 a 0,77 UDAs a cada 10 metros quadrados. Digamos que o restaurante tenha 30 metros quadrados, o valor que ele vai pagar, lembrando que eu sou de humanas e não de exatas, é entre 153 a 186 reais por mês. Se for pela receita bruta do restaurante, o valor que ele vai pagar em porcentagem é de 13,38% a 4,13% ao mês. Agora, digamos que esse empresário, esse dono desse restaurante, decida contratar um show. Sei lá, nas sextas-feiras ele contratou uma pessoa, um artista, para fazer um acústico no restaurante. Aí é necessário fazer outro cálculo, porque antes nós estávamos falando apenas de música ambiente, mecânica, e a partir do momento que ele contrata um artista para tocar, a gente está falando de música ao vivo. Então o cálculo é completamente diferente. Lembrando que existem vários critérios, como o local do estabelecimento, o ramo de atividade, a importância da música para esse local, e é por isso que tem essa variação que eu mencionei, de tanto a tanto, porque são esses critérios que vão definir exatamente qual é o valor. Todos esses cálculos são feitos diretamente pelo ECAD quando o empresário entra em contato para a geração do boleto, mas tem uma calculadora na página inicial do site do ECAD que é bem fácil de utilizar, dá para colocar ali todos os critérios do seu estabelecimento e simular o valor. É claro que ela não gera automaticamente o boleto, porque algumas dessas informações precisam ser confirmadas, mas já dá para ter uma ideia. Vocês podem perceber que os valores não são nada exorbitantes, né? Para um restaurante de 30 metros quadrados pagar menos de R$200 ao mês é super ok e ainda ajuda todos os titulares que vivem de música. Para realizar o pagamento, o empresário tem que entrar em contato com o ECAD e durante a pandemia todo esse atendimento está sendo feito por e-mail. Então também no site tem como consultar qual é a unidade do ECAD mais próxima do estabelecimento, vai aparecer o e-mail, ele entra em contato, passa todas as informações do estabelecimento e aí dá seguimento para fazer o pagamento desse boleto. Então tá, o ECAD fez toda essa arrecadação. Desse valor arrecadado, 10% fica com o escritório e ele repassa os outros 90% para as associações. Essa grana chegando nas associações, esses 90%, a associação fica com 5% e repassa os 85% restantes para os titulares que estão filiados àquela associação. Ok, então agora a gente já sabe como o ECAD arrecada esse dinheiro, mas como ele distribui essa grana depois? Como ele sabe quais músicas tocaram? Como eles sabem onde a minha música tocou? Isso é uma pergunta que eu escuto até de quem não trabalha com música. As pessoas têm muita curiosidade de entender como isso funciona. Essa distribuição utiliza um critério chamado rubricas e hoje nós temos 17 rubricas. O que isso significa? Cada uma dessas rubricas tem 4 parâmetros, que são tipo de distribuição, periodicidade, que é de quanto em quanto tempo o ECAD paga, amostra e tipo de direito, se é autoral ou conexo. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Então são 3 tipos de distribuição: amostragem, direta e por roteiro. Então no tipo amostragem é definido uma quantidade mínima de execuções que precisam ter naquela rubrica para que se tenha uma amostra justa. Essas execuções são gravadas e depois elas passam por uma identificação manual. Sim, quando eu falar aqui o número, vocês vão ver o quanto trabalho isso deve dar. Mas é isso, o ECAD grava essas execuções mínimas que eles estipulam para aquela rubrica específica e depois essas execuções passam por uma identificação manual e é assim que eles descobrem qual música está tocando e aonde ela está tocando. E essa configuração, a amostragem, é a mais frequente nas rubricas. Ela é a configuração, por exemplo, da casa de festas e diversão, que diz o seguinte: tipo de distribuição, amostragem, periodicidade trimestral, ou seja, para quem tem música sendo executada nesse tipo de estabelecimento, vai receber a cada 3 meses. A amostra é 25 mil execuções, então a cada 3 meses o ECAD faz a identificação manual dessas 25 mil execuções. E o tipo de direito, direitos de autor e conexos, ou seja, os 2 tipos. Então como que isso funciona na prática?
O ECAD instala um equipamento de gravação digital nos estabelecimentos adimplentes, ou seja, só naqueles que pagam o ECAD, que estão em dia. Esses estabelecimentos são escolhidos aleatoriamente e eles têm que estar nas 5 regiões do país e no final totalizar as 25 mil execuções deste tipo de estabelecimento, que é casa de festas e de diversão. Então, cumpridas essas etapas, concluída a parte da identificação manual, o ECAD consegue saber de onde são os titulares dessas obras e desses fonogramas, em qual sociedade eles estão filiados. E é nesse momento que eles descobrem e conseguem pagar as pessoas certas através da sociedade, claro. Nos tipos de distribuição direta e por roteiro é um pouco mais simples. Por exemplo, na rubrica Show, a configuração é tipo de distribuição por roteiro, periodicidade mensal, tipos de direito de autor. Não tem amostragem porque é outro tipo de distribuição. Então, como que funciona? O produtor musical daquele show vai enviar o roteiro com todas as músicas que vão ser executadas para o ECAD, ou os técnicos do ECAD vão fazer essa gravação no local. Depende muito do tipo de evento. E o pagamento é enviado aos autores dessas músicas que foram executadas no show. E agora a parte que todo mundo quer saber é como eu recebo esse dinheiro. Então, assim, tu é um titular, tu te filiou a uma das 7 associações, tu manteve o teu repertório atualizado, as tuas obras ou os teus fonogramas estão corretamente cadastrados. Quando a tua música, o teu som for executado num local de frequência pública, ele vai ser identificado pelo ECAD dentro de uma dessas 17 rubricas e vai ser pago diretamente na conta que tu cadastrou lá na sociedade. Simples assim. Lembrando que cada uma dessas rubricas tem um calendário de pagamento. Algumas são mensais, outras trimestrais. Então lá no site do ECAD dá para ver claramente todo o calendário do pagamento de cada rubrica para vocês entenderem. Olha, se a minha música for executada num show, eu recebo por mês. Se ela for executada em casas noturnas, o pagamento é diferente. Se for em televisão, o pagamento tem uma outra periodicidade, então tem que consultar de acordo com o calendário de pagamento das rubricas. Mas é só isso. Depois de se filiar e cadastrar o teu repertório, só tem que trabalhar muito para que essa música seja executada em locais de frequência coletiva e assim tu possa receber os direitos autorais por ela. É isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um assunto bem complexo, mas aos pouquinhos a gente vai caminhando por esse trajeto dos direitos autorais. Eu vou deixar vários links do site do ECAD aqui na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada. Vão lendo aos pouquinhos e tentando entender melhor esse mercado, porque se vocês trabalham com música, é importante vocês saberem como que funciona esse universo. Se vocês têm um estabelecimento que usa música, é importante que vocês estejam em dia com o pagamento do ECAD, porque assim todo mundo ganha, todo mundo fica feliz com a sua obra sendo utilizada corretamente e recebendo pelo uso dessas obras e desses fonogramas. No próximo vídeo a gente vai falar dos direitos, a diferença entre eles, direito autoral, direito conexo, direito fonomecânico, como que se dá a divisão do pagamento deles. Enfim, quando a gente pensa que a gente já entendeu quase tudo desse universo, ainda tem muita coisa para entender. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários ou chamar a gente nas redes sociais, @idearcomunicação, e eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o likezinho e se inscrever no canal. Um beijo!